Esta videoaula está organizada em 3 sessões. Nesta primeira, faremos a contextualização do tema, qual seja a organização do trabalho pedagógico e os recursos didáticos para garantir os direitos de aprendizagem na alfabetização. Na segunda, apresentaremos e discutiremos interações ocorridas em salas de aula referente às estratégias didáticas que focalizam a habilidade de leitura. E na terceira, trataremos de tais interações, tendo como foco propostas de análise linguística referentes ao sistema de escrita alfabética, especialmente explorando habilidades relacionadas à consciência fonológica. O tema aqui em pauta, organização do trabalho pedagógico e os recursos didáticos para garantir os direitos de aprendizagem na alfabetização, tem estreita relação com nossa atuação no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na orientação de estágio curricular nos anos iniciais do ensino fundamental, especialmente acompanhando turmas de alfabetização e em disciplinas de linguagem e educação e de psicopedagogia. O tema é um desafio que se coloca pela própria natureza propositiva do título desta videoaula. Assim, iremos apresentar e discutir como temos privilegiado a formação de professoras alfabetizadoras para construir estratégias didáticas voltadas ao ensino da leitura e da escrita que busquem garantir os direitos de aprendizagem preconizados nos documentos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Seremos propositivas no sentido de apresentarmos determinadas práticas em que se destacam as potencialidades de planejamentos elaborados e de estratégias didáticas empregadas por professoras em formação na busca por incluir todos os alunos. Um dos conceitos-chave que irá balizar esta exposição é o de diferenciação pedagógica, entendida como potente estratégia de ensino no ciclo de alfabetização. Iremos tratar de tal conceito ao longo desta exposição a partir de 2 autores principais, Philippe Mérier, pesquisador francês, e Philippe Perrenot, pesquisador suíço. Considerando que o PNAEC visa a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade, é necessário adequar as estratégias pedagógicas às dificuldades e especificidades de cada criança. Em função disso, optamos pelo uso do conceito de diferenciação pedagógica, que possibilita discutir de forma didática como essa exigência pode ser concretizada em classes de alfabetização. Os termos diferenciação pedagógica, pedagogia diferenciada e diferenciação do ensino, todos encontrados em publicações sobre o tema, serão aqui tratados como sinônimos. Iremos apresentar, então, interações ocorridas em salas de aula de escolas públicas, estaduais e municipais gaúchas, e, para tanto, ao consentimento das professoras e à alteração dos nomes das crianças, respeitando as normas éticas de pesquisa. Iremos nos deter em exemplos pinçados de diário de classe de professoras e de trabalhos de conclusão de curso de orientandas, os quais estão disponíveis para consulta pública no repositório digital da URGS. Essas pesquisas foram empreendidas por licenciandas que optaram por realizar estudos acerca da própria prática docente realizada durante o estágio curricular. Vamos contextualizar, então, quando necessário, tais exemplos dentro das características das turmas e também acerca do projeto didático que estava sendo desenvolvido pela professora. Devido ao acompanhamento bastante próximo realizado por nós durante o estágio curricular das licenciandas, estivemos presentes em muitas situações de sala de aula aqui relatadas, o que nos possibilitou, além da observação preciosa desses momentos, a rica interação com as crianças frente a este objeto de conhecimento complexo e desafiador que é a língua escrita. Estes são alguns desafios com os quais temos nos deparado ao acompanhar a docência em alfabetização. Todos os alunos me chamam ao mesmo tempo durante as atividades. Como faço para atendê-los? Como planejar se tenho alunos que ainda não conhecem todas as letras e outros que já escrevem textos? Com 25 alunos em uma turma de primeiro ano, como posso fazer intervenções individuais? Tenho alunos que raramente terminam as atividades e outros que acabam tudo rapidamente. O que fazer? Essas inquietações não são exclusividade de professoras iniciantes,
sendo recorrentes em falas de professoras em momentos de formação continuada, o que indica que é uma necessidade reiterada de discutir o que e o como fazer. Defendemos, então, que é preciso investir e marcar espaço para as discussões didáticas, já que essas perguntas legítimas das professoras indicam os desafios da docência, as urgências da gestão da sala de aula no sentido da organização do trabalho pedagógico para incluir todas as crianças nas propostas e, assim, garantir os direitos de aprendizagem que tanto almejamos. Nessa direção, Perrenot alerta que a progressão da classe não é mais a única preocupação. O movimento rumo à individualização dos percursos de formação e a pedagogia diferenciada levam a que se pense a progressão de cada aluno. Para esse pesquisador, essa individualização dos percursos de formação não trata da relação pedagógica em si, mas do trajeto de formação do aluno, da sequência de experiências que ele vivencia dentro e fora da sala de aula que contribuem para suas aprendizagens, compondo seu itinerário. Assim, face à heterogeneidade das aprendizagens das crianças em uma mesma turma e aos diferentes tempos para consolidá-las, essa necessidade de individualização dos percursos de formação se potencializa, uma vez que, na maioria das vezes, uma proposta única e rígida a ser desenvolvida não atingiria satisfatoriamente a todos os alunos. Ainda que a necessidade de aplicação dessa normativa seja consensual, o que tem exigido malabarismos na docência é justamente como operacionalizá-la. Nos seus relatos, os professores constantemente manifestam angústias quando se deparam com a impotência de realizar acompanhamento mais individualizado a várias crianças de uma mesma turma. Se cada vez mais se enfatiza o compromisso da educação em garantir a aprendizagem de todos os alunos, é preciso levar em conta que dessa premissa também decorrem várias exigências pedagógicas. Hoje, o desafio da escola pública, especialmente, é aprender a ensinar a todos. Todos estão na escola, independente de suas origens, meio ao qual pertencem, condições e modos de vida. É neste sentido que o PNAE, a partir da definição de direitos de aprendizagem para cada ano do ciclo de alfabetização, pretende assegurar um andamento mais equitativo das aprendizagens no interior de cada sala de aula e também entre diferentes turmas. Face ao alargamento do conceito de alfabetização proposto também no PNAE, já que, para ser considerada alfabetizada, a criança precisa, além de compreender o sistema de escrita alfabética, ler e produzir de forma autônoma textos de circulação social que tratem de temáticas que lhe sejam familiares, alguns alunos certamente levarão mais tempo para consolidar essas complexas aprendizagens. Isso exige das escolas e dos professores formas de acompanhamento diferenciadas e específicas, levando em conta as importantes orientações do PNAE. Atender à diversidade de conhecimentos dos aprendizes em sala de aula pressupõe ajustar o ensino às diferentes necessidades de aprendizagem da turma. Uma das competências para ensinar, citada por Perrenot, se refere a administrar a progressão das aprendizagens. Para isso, segundo ele, não se pode deixar de fazer balanços periódicos das aquisições dos alunos. É preciso, portanto, monitorar e registrar constantemente as aprendizagens das crianças, tal como é proposto pelo PNAE, por meio da sugestão de instrumentos de avaliação e registro. Nesses últimos, há espaço para a indicação de como cada aluno se encontra em relação a cada um dos direitos analisados. A partir disso, é possível compor um perfil da turma, sendo tal acompanhamento fundamental para orientar as ações docentes. Como exemplo de composição de perfil da turma no que se refere à apropriação do sistema de escrita alfabética, apresentamos dados organizados pela professora Laura Bagatini, que realizou o estágio em uma escola estadual durante o primeiro semestre. É necessário informar que a maioria das crianças não havia frequentado a educação infantil e iniciou o ano sem reconhecer as letras do alfabeto e sem escrever o nome. Em março, Laura recebeu a turma, então, com 22 alunos em nível de escrita pré-silábico e 4 alunos escrevendo de forma silábica e utilizando o valor sonoro correspondente.
Depois de um projeto didático em que houve um amplo investimento em análise sobre o funcionamento do sistema de escrita e propostas envolvendo diferentes níveis da consciência fonológica, por meio de jogos, atividades de sistematização e outros recursos didáticos diversificados, como se verá a seguir, em julho, este era o perfil da turma. 15 crianças escrevendo silabicamente e fazendo uso do valor sonoro adequado. 6 escrevendo de forma silábica alfabética e 4 já haviam chegado à escrita alfabética. Cabe informar que a diferença de uma criança do primeiro ao segundo gráfico diz respeito a uma aluna infrequente. A leitura, em oposição à escrita, é uma prática que geralmente deixa poucos vestígios. Assim, há certa dificuldade em avaliar níveis de leitura, ocasionando, por vezes, o inadequado agrupamento das crianças por níveis de escrita próximos, quando a habilidade exigida na proposta está relacionada à leitura. Na turma da professora Evelyn Assis, que realizou o estágio curricular no primeiro semestre do ano letivo em uma turma de segundo ano em uma escola municipal, em março, a maioria das crianças ainda não lia palavras. A partir de um intenso investimento em atividades permanentes envolvendo leitura, como será apresentado mais adiante, em junho, identificou-se uma inversão. Grande parte da turma já estava lendo pequenos textos. A ideia central aqui em foco, administrar a progressão das aprendizagens, guarda relação com esta outra competência específica a ser desenvolvida pelos professores. Conceber e administrar situações-problemas ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos. Perrenu insiste que o funcionamento coletivo, ainda hegemônico nas escolas, pode marginalizar os alunos que têm mais necessidade de aprender, e alerta que, para neutralizar essa possibilidade, é fundamental que a gestão das situações-problema seja feita em 2 níveis. Primeiro, na escolha das situações propostas, que devem privilegiar o nível médio do grupo e situar-se na zona de desenvolvimento próximo da maioria dos alunos. Segundo, dentro de cada situação, para desviá-la no sentido de um melhor ajuste aos alunos que não se encontram no nível médio da turma. Cabe ressaltar que em qualquer uma das modalidades eleitas é preciso haver sintonia entre o resultado do diagnóstico e a proposta didática a ser realizada, isto é, entre os conhecimentos dos alunos e o ensino planejado. Parece-nos necessário, então, retomar o conceito de zona de desenvolvimento proximal criado por Lev Vygotsky, porque é justamente neste ponto que a atuação docente precisa centrar-se. Ao identificar o que a criança consegue realizar de forma autônoma, isto é, seu nível de desenvolvimento real, e o que a criança consegue realizar com o auxílio de um sujeito mais experiente, ou seja, seu nível de desenvolvimento potencial, o professor encontra espaço para atuação pedagógica, a zona de desenvolvimento proximal. Essa análise constante das aprendizagens, portanto, é indispensável para identificar prioridades no ensino e organizar as ações didáticas, sendo relacionada ao que Perrenu nomeia de avaliação formativa, conceito que será discutido mais adiante. Frente a esses tantos desafios, nos apoiamos em Lerner, pesquisadora argentina, que defende a necessidade de centrar a formação do professor no saber didático por meio de propostas que tenham como objeto de análise o conjunto das interações entre professor, alunos e o objeto a ensinar e a aprender, o que ela nomeou de triângulo didático. Acessar esse triângulo seria possível por meio da análise do registro de classe, que, ao ser considerado recurso insubstituível para a comunicação do conhecimento didático, opera como coluna vertebral na formação docente. Para a pesquisadora, é a partir da análise dos problemas, propostas e intervenções didáticas que os professores encontram sentido em se aprofundarem no conhecimento do objeto de ensino e dos processos de aprendizagem desse objeto por parte das crianças. Defendemos que discutir formação didática, então, não é obviedade. Ao retomarmos aqui o foco no conhecimento didático, o fazemos porque acreditamos que há saberes pedagógicos que podem e devem orientar as ações do professor, e este é um dos nossos objetivos nesta exposição. Em razão disso, é preciso abrir espaço para o saber didático em cursos que visam formar e qualificar o professor alfabetizador, tais como o PNAE.
No curso de Pedagogia, temos nos inspirado nos pressupostos de Délia Lerner para analisar sistematicamente situações didáticas ao longo da graduação e também no estágio de docência. Nessa etapa final do curso, o principal instrumento de registro das alunas é o diário de classe documentado, que compreende, para além dos planejamentos semanais e diários, os seguintes aspectos: diagnóstico do conhecimento dos alunos no início do estágio, cuja síntese observamos no gráfico sobre o sistema de escrita alfabética e no quadro em relação à leitura anteriormente comentados. Registros diários e semanais do ocorrido, comentários e anotações sobre o dia, produções orais e escritas das crianças, fotografias. Nesses registros diários, não há apenas anotações em relação ao que foi cumprido ou não no planejamento, atividades que precisarão ser transferidas ou retomadas, mas também indicações de situações não previstas, desafios superados, avanços, descobertas e falas das crianças em contextos de aprendizagem, tais como as aqui registradas. Também a documentação do trabalho semanal realizado com exemplos de produções escritas das crianças e fotografias legendadas de momentos que narram o percurso desenvolvido pela professora e pela turma. Evelyn investiu em um projeto didático em que a oralidade, a leitura e a produção de textos ocuparam um lugar de destaque, sendo a publicização dessas produções na sala de aula entre os colegas uma marca contundente em seu estágio curricular. As crianças da turma, ao reconhecerem que nem todos estavam aprendendo exatamente as mesmas coisas, procuravam incentivar os colegas na leitura, escrita e igualmente no momento de apresentação oral. Flávia, uma aluna tímida, estava com vergonha de ler seu texto. Incentivada pela turma, aceitou o desafio e leu oralmente o que havia escrito para todos, sendo aplaudida quando terminou. Guilherme, que demonstrava ansiedade para aprender a ler, quis dividir esta conquista com a turma no dia em que realizou sua produção escrita, dizendo à professora: "Eu vou ser bem corajoso e ler na frente de todo mundo." Assim, quando um aluno apresentava um avanço significativo e queria compartilhá-lo com os colegas, a publicização das produções era o momento escolhido. Além do diagnóstico inicial e dos registros diários e semanais, o diário de classe é composto por reflexão semanal, que tem o seguinte funcionamento. Ao final de cada semana, as professoras elaboram uma reflexão em que analisam aspectos que consideram ter se sobressaído no período, especialmente no que tange à articulação entre as aprendizagens docentes e as dos alunos. Análise geral do estágio e avaliação das aprendizagens dos alunos, considerando os avanços frente ao diagnóstico realizado no início do estágio. Cabe ressaltar que tal acompanhamento acerca das aprendizagens dos alunos é constante, havendo registros frequentes acerca do monitoramento realizado, tal como é proposto no PNAEC. A professora Elise Vasques realizou seu estágio de docência em uma turma de segundo ano e, ao conhecer o grupo, identificou características bastante heterogêneas. Muitos alunos participantes e ativos, outros infrequentes, alguns alunos finalizavam rapidamente as atividades e outros levavam muito tempo para concluí-las. Além disso, a turma, em sua maioria, não costumava compartilhar materiais e, com alguma frequência, havia conflitos entre as crianças. Diante disso, a professora construiu o projeto "Prof, como posso ensinar a solidariedade entre os alunos na perspectiva dos grupos áulicos?" Elise apostou no papel das interações sociais na construção dos conhecimentos e passou a planejar atividades em que a cooperação no grupo fosse uma condição para o êxito na execução, tal como o trabalho sistemático que envolveu a apropriação pelos alunos do poema Bola de Gude de Ricardo Azevedo. A partir de muitas oportunidades de leitura e declamação, Elise organizou uma gincana em que uma das tarefas era a montagem do poema a partir da ordenação de seus versos. Além disso, o envolvimento da turma com o texto do autor culminou na apresentação coletiva, declamando o poema no conselho de classe, em que há a participação das famílias das crianças.
O engajamento da turma nos coletivos foi tão intenso que Elise realizou seu trabalho de conclusão de curso buscando compreender as potencialidades do trabalho em grupo através da realização de uma pesquisa por meio de ferramentas metodológicas de discussão focalizada, ocasião em que houve o seguinte diálogo entre duas crianças. Vanessa disse: Quase sempre eu sentava no grupo do Carlos, porque eu sei ajudar ele nas letras. E Carlos complementou: Eu lembro que a Vanessa me ajudou e agora eu já sei até escrever e ler. Essas falas evidenciam diferentes marcas e sentimentos de cada aluno em relação ao trabalho em grupo. Sobressai a consciência da aprendizagem que foi desenvolvida em parceria e a percepção de que o professor não é a única fonte de conhecimentos e saberes na sala de aula. Tais interações foram fundamentais para que a turma avançasse em suas aprendizagens de forma mais autônoma, sem necessitar da intervenção da professora a todo momento, já que consideramos que uma criança, assim como um adulto, pode atuar como mediadora entre seus colegas e os objetos de conhecimento. Perrenot destaca a importância de, na pedagogia diferenciada, se criar dispositivos múltiplos, não baseando tudo na intervenção do professor. Assim, para ele, é necessário jogar com os reagrupamentos, os dispositivos didáticos, as interações, o ensino mútuo, entre outros aspectos. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação para Perrenot é uma competência a ser construída pelo professor, relacionada a esta outra específica. Desenvolver a cooperação entre os alunos e certas formas simples de ensino mútuo. A professora Elise promoveu, por meio de seu projeto didático, frequentes ocasiões em que a interação, a cooperação e a solidariedade estavam presentes. No excerto da discussão focalizada, Paulo faz menção às letras que em diversos momentos foram citadas através da soletração de palavras na hora da cópia da rotina e também no auxílio recebido de alguns colegas, ajudando a perceber o valor sonoro das letras. Essa situação é exemplificada através do diálogo entre Marcos e Paulo em um momento de cópia da data do quadro em um dia em que Paulo chegou atrasado. Paulo, a gente já tá na atividade. Nos ajuda aqui que depois a gente te ajuda a copiar a data. Tá. Porto Alegre, 14 de abril de 2014. P-O-R-T-O. Deu. A-L-E-G-R-E. Tenta ser rápido pra gente fazer o texto da Páscoa. Os números eu já sei. A-B-R-I-L. A expressão "nos ajuda aqui", utilizada por Marcos na primeira linha do diálogo, refere-se ao pedido de ajuda dele e demais colegas do grupo a Paulo, que chegou atrasado. Neste momento, a turma já praticava uma atividade coletiva e Marcos solicitou a presença do colega Paulo de imediato. Este diálogo demonstra que Paulo ainda depende de auxílio de uma pessoa mais experiente em relação à leitura e escrita de palavras usuais para a consequente cópia ágil da rotina do quadro. Neste caso, Marcos tornou a cópia da data de Paulo mais produtiva, pois fez com que o colega realizasse a tarefa com mais agilidade, para que Paulo contribuísse na atividade coletiva seguinte, a produção escrita sobre a Páscoa. Percebe-se também, no diálogo entre os alunos, o quanto os colegas valorizam o trabalho em grupo e a presença de todos os componentes nas atividades coletivas. Na oportunidade da discussão focalizada, Marcos relatou: No começo eu era atrapalhado e aí os meus colegas me ajudaram e depois até eu já estava ajudando. Essa narrativa exemplifica o conceito vigotskiano de zona de desenvolvimento proximal, pois Marcos era um aluno dependente do auxílio das professoras e dos colegas mais experientes e, ao tornar-se independente dessa ajuda, tratou de transmitir seus conhecimentos aos que ainda não conseguiam desenvolver algumas habilidades autonomamente. Perrenot destaca que certas aprendizagens só ocorrem devido a interações sociais, sendo tais interações indispensáveis para provocar aprendizagens que passem por conflitos cognitivos ou por formas de cooperação. Nesta direção, como análise da pesquisa que empreendeu, Elise conclui:
A turma, em sua maioria, percebeu que trabalhar coletivamente, através da interação social, impulsiona a aprendizagem. É através dessas interações que o aluno conquista autonomia, começa a tomar decisões de maneira independente, aprende a argumentar e divide seus conhecimentos com os seus colegas de grupo e com a turma, tornando-se mais confiante para avançar em suas aprendizagens. Esta pesquisa possibilitou refletir sobre a importância das estratégias de trabalho em grupo no ciclo de alfabetização, para a construção de aprendizagens mútuas dos alunos sobre o sistema de escrita alfabética, promovendo o diálogo, as trocas de experiências e a conquista da autonomia na realização das atividades. Igualmente, valorizou estratégias de resolução de problemas por meio das interações sociais e a progressão da maioria dos alunos em suas aprendizagens sobre o funcionamento da escrita. Estes foram recursos didáticos elaborados pela professora Laura a partir do livro Maneco Caneco Chapéu de Funil, de Luiz Camargo, que conta a história de um boneco que vai sendo formado a partir de vários objetos de uma cozinha, cansados de não terem nada para fazer e que então saem em busca de aventuras. A sequência didática planejada se estendeu por 2 semanas e nela Laura explorou tanto a leitura inicial do livro quanto o reconto da história, utilizando diferentes recursos pedagógicos, como se pode apreciar nas imagens. O banco de palavras foi montado coletivamente e sua configuração foi muito além da usual lista de palavras. Além da sequência dos fatos na leitura da narrativa ser explorada, Laura investiu na leitura de trechos do livro, para que as crianças pudessem perceber a relação com a imagem e a repetição de palavras-chave, quais sejam os objetos da cozinha compondo o corpo do boneco. Aqui, o direito de aprendizagem localizar palavras em textos conhecidos foi contemplado. Além da composição do título da história com palavras móveis, as crianças reconstruíram e personalizaram individualmente seu boneco. Vê-se que Laura foi muito além da aplicação de atividades, destinando tempo e investimento na criação de recursos didáticos e no planejamento de estratégias que mobilizassem em seus alunos diferentes habilidades cognitivas. O professor da Universidade de Genebra, Joaquim Douce, diferencia formas de atuação pedagógica quando discute que a profissionalização da docência exige que o professor supere a simples colocação em prática dos materiais e passe a desenvolver capacidades de adaptação e criação de dispositivos didáticos. Para ele, um dos desafios da formação docente dos professores de línguas é criar e adaptar dispositivos de ensino, o que ele nomeou de engenharia didática. No que se refere especificamente às reflexões sobre o sistema de escrita alfabética, a professora Laura também investiu no cuidado estético na produção de jogos variados, tais como o já conhecido Batalha de Palavras, em que os participantes são convidados a retirar, cada um, uma imagem, a contar o número de sílabas de palavras e a compará-las quanto ao tamanho. Vence a rodada quem tem em mãos a imagem que representa a palavra maior. Laura relatou que, depois de algumas jogadas, as crianças passavam a vibrar quando retiravam imagens como escumadeira, de 5 sílabas, e, ao contrário, lamentavam quando percebiam que estavam com a imagem da pá, de apenas uma sílaba, evidenciando assim a compreensão do funcionamento do jogo e de um dos direitos de aprendizagem. Segmentar oralmente as sílabas das palavras e comparar as palavras quanto ao tamanho. Uma das habilidades da consciência silábica. Envolvendo a leitura, outro jogo proposto foi o de relacionar as imagens às palavras presentes na narrativa. Percebe-se na cena fotografada a interação entre as 2 crianças que, além de gravata, também compartilhavam a palavra chapéu em suas cartelas, sendo a imagem repetida uma pista valiosa para a identificação da palavra. Por fim, a roleta do alfabeto exigiu das crianças a identificação da letra inicial das palavras da narrativa. Cada criança recebeu uma cartela com imagens referente à história.
A professora girava a seta da roleta e as crianças identificavam a letra a partir da qual deveriam buscar imagens cujos nomes tivessem aquela inicial. Na imagem, vê-se a professora apontando para a letra L e a menina marcando a figura de um livro. Reconhecer e nomear as letras do alfabeto e compreender que palavras diferentes compartilham certas letras são 2 direitos de aprendizagem contemplados na roleta do alfabeto. Por meio desses jogos, ressaltamos que os sentidos atribuídos pelas crianças às aprendizagens da leitura e da escrita estão permeados pela ludicidade, interação no grupo e reflexão sobre a língua escrita, atributos que tanto almejamos no trabalho pedagógico no ciclo de alfabetização. A variedade dos recursos didáticos foi também uma marca do trabalho pedagógico de Laura no que se refere à exploração do traçado das letras e à aprendizagem do nome próprio. Como já exposto, a maioria da turma não havia frequentado a educação infantil e iniciou o ano sem reconhecer as letras do alfabeto e escrever o nome. Laura preocupou-se, então, em priorizar tais conhecimentos, aliando o uso de materiais diversificados e proporcionando às crianças diferentes experiências sensoriais. Para tanto, fez uso de recursos pouco usuais nas salas de aula do ensino fundamental, tais como cotonete molhado na anilina para o traçado do nome, o qual exigiu um movimento de coordenação motora fina. Pintura com os dedos da letra inicial do nome, papel manteiga para reproduzir o nome próprio. Além da disposição para criar recursos e estratégias didáticas, Laura incentivava constantemente seus alunos, vibrando com eles a cada conquista. Foi o que aconteceu quando Henry conseguiu traçar o R de forma convencional, ao invés do traçado usual de um círculo e 2 hastes, como se pode ver na primeira produção. Laura percebeu que a qualidade dos recursos didáticos faz diferença no engajamento dos alunos nas atividades, e isso ficou registrado em uma das reflexões semanais em seu diário de classe. Destaco a satisfação em perceber o envolvimento das crianças em todas as atividades propostas e a importância de materiais qualificados para a alfabetização. Além disso, o material não é potente sozinho, mas as intervenções que são feitas a partir dele e nos momentos certos tornam as atividades mais significativas e desafiadoras. Como fechamento desta sessão, para que o trabalho pedagógico seja organizado e os recursos didáticos sejam construídos de modo a garantir os direitos de aprendizagem dos alunos na alfabetização, destacamos a importância do desenvolvimento de práticas de docência solidária nas escolas. Esta cena retrata um momento em grupo de orientação de estágio de docência. Ao mesmo tempo em que se comentam as dúvidas em relação ao planejamento, se socializam estratégias didáticas. São analisadas produções de alunos e planejadas intervenções específicas, conforme aprendizagens que precisam ser priorizadas. Há também o relato de situações problema enfrentadas em sala de aula e o levantamento de alternativas de solução. Perrenot alerta que é preciso oferecer aos professores uma formação específica, assim como ferramentas, possibilidades de cooperar e condições de trabalho adequadas. Desse modo, a ideia de docência solidária pressupõe o desenvolvimento de parcerias produtivas entre professores nas escolas públicas, dando lugar a um trabalho colaborativo para o que, na maioria das vezes, é feito solitariamente. Construir e reinventar um repertório coletivo de propostas pedagógicas exitosas, flexibilizando-as em direção aos interesses e às necessidades de cada turma. Compor redes de socialização de estratégias didáticas e materiais pedagógicos planejados para atender a diferentes grupos de aprendizagem dentro da mesma sala são exemplos em que os professores se fortalecem como grupo de trabalho e passam a construir propostas mais integradas. Na esteira do conceito já apresentado de engenharia didática, a ideia do patrimônio pedagógico imaterial do alfabetizador ganha força ao conceber o papel do professor não só como produtor de materiais didáticos, mas como criador de ferramentas cognitivas.
Tal patrimônio pedagógico é construído pelas experiências vivenciadas na docência, sobretudo no que se refere aos desafios enfrentados e que exigem dos professores condições de diagnosticá-los e de buscar alternativas para superá-los. Muitos desses desafios, como os estamos analisando nesta exposição, se referem à diferenciação pedagógica. Meyrier ressalta que a eficácia desse procedimento está subordinada à riqueza da paleta metodológica do professor e à sua capacidade de extrair de sua memória pedagógica materiais, dispositivos, métodos de trabalho que ele pode colocar à disposição dos objetivos que procura atingir. A seguir, passamos a apresentar e a discutir, então, interações ocorridas em salas de aula referente às estratégias didáticas que focalizam habilidades de leitura.